A paz do Senhor, irmãos. Com alegria que eu trago a palavra do Senhor nessa sexta-feira, dia 9 de abril, para a vida dos irmãos. Ontem, estudando a palavra do Senhor, o Senhor me deu uma palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo 13. Uma interessante palavra do Senhor. Peço para você acompanhar essa palavra até o final. Serão só 10 minutinhos aí que você vai compartilhar comigo dessa palavra. E Deus vai falar ao nosso coração. 1 Reis capítulo 13 diz assim: Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar, por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei ao homem de Deus: Ora ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída, e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e come alguma coisa, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra: Não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Assim foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Glória a Deus. A palavra do Senhor narra aqui um acontecimento interessante. Fala de um homem de Deus. A palavra não cita o nome desse homem de Deus. Fala desse homem de Deus e fala de um profeta, que também é homem de Deus, um profeta que ele fala profeta antigo, um profeta mais idoso. E ele começa a história nesse capítulo 13, narrando uma ordenança do Senhor para ir até o reinado de Jeroboão e profetizar-se contra o altar, falando que os sacerdotes altos seriam queimados naquele altar e que aquele altar fenderia e sua cinza cairia. Enfim, ele deu ele profetizou isso para Jeroboão, e o rei, num movimento de tentar tirar o altar, quando foi estender a mão sobre o altar, sua mão se secou. Ele imediatamente pediu para que o homem de Deus orasse a Deus e que a sua mão fosse restituída. E assim o homem de Deus fez e a sua mão foi restituída. Então o rei ofereceu para ele muitas coisas, ofereceu comida, bebida, estadia, mas o homem de Deus rejeitou isso, falando que a ordem do Senhor era que não comesse nada, não bebesse nada, e que nem voltasse pelo caminho por onde ele veio, e fosse para outro caminho. Então, a ordem do Senhor foi bem clara para esse homem de Deus. E nós vemos a característica desse homem de Deus, que ele era um homem usado por Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, e um homem que operava milagres pelo poder de Deus. Mas interessante que nesse capítulo, se você ler até o final, o restante da história nos fala de um profeta antigo, que ficou sabendo disso
e pediu para o seu servo dizer por qual caminho esse homem de Deus tinha ido. E esse homem de Deus, e esse servo falou para o seu senhor qual caminho que ele tinha ido, e imediatamente ele pegou um animal, um jumento, e foi atrás. E encontrou esse homem de Deus encostado. Nós vemos que a ordem de Deus era para esse homem de Deus não beber, não comer, não voltar pelo caminho que ele veio. E Deus foi bem específico nisso. E o rei, que simboliza o mundo, ofereceu essas coisas para o profeta, mas ele negou. Porém, esse profeta de Deus mais velho disse para ele que tinha recebido uma revelação de um anjo, que ele deveria voltar com ele para comer e beber na sua casa. O profeta, o homem de Deus, crendo no profeta, retornou pelo caminho, foi até a casa do profeta antigo e comeu e bebeu com ele, desobedecendo a ordem do Senhor. O que eu vejo nesse capítulo, irmãos, para ser bem rápido, bem breve, 2 homens de Deus que foram enganados. O primeiro, o profeta antigo, ele foi enganado por confiar numa profecia que não era de Deus. Alguém ou alguma coisa falou com ele, ou um anjo, ou um demônio, mas não foi Deus, ou a sua própria consciência, tanto que ele tomou a decisão de ir atrás do homem de Deus e convenceu o homem de Deus, com poucas palavras, a fazer aquilo que o Senhor não queria. Então esse profeta foi enganado de alguma forma. O homem de Deus também foi enganado pelo profeta, porque ele, em vez de acreditar na voz de Deus, em vez de acreditar naquilo que o Senhor fazia na vida dele, que operava milagres na vida dele, ele confiou na voz do profeta e fez o que Deus não queria. Quando ele estava na casa dele, Deus realmente falou com o profeta antigo. E se nós vemos o texto, nós vamos perceber que, aparentemente, esse profeta antigo não entregou a mensagem para o homem de Deus. Porque a mensagem era que ele ia morrer porque ele desobedeceu a Deus. Nós vemos que o profeta antigo pegou, preparou um jumento, preparou as coisas e dispensou o homem de Deus, depois que ele comeu e bebeu. E diz a palavra que no caminho, um leão veio e matou esse homem de Deus. E a palavra ainda diz que o leão ficou no mesmo lugar, o jumento ficou no mesmo lugar, e o corpo do homem de Deus ficou no mesmo lugar. O leão não matou o animal, não destroçou o corpo, ele apenas foi e matou o homem de Deus. Como sinal de que, quando Deus nos ordena, quando Deus nos usa, Ele sabe qual é o melhor, o que é o melhor para nós. Ele sabe. E tem hoje, para encurtar, hoje tem muitas pessoas, nos dias de hoje, que são homens de Deus, mulheres de Deus. Que Deus fala contigo, ou que falou contigo, que operou milagres através da sua vida. Mas Deus nos alerta para continuar ouvindo a voz de Deus, não a voz do homem, não a voz de um profeta. Esse homem de Deus acreditou na voz do profeta e perdeu a sua vida por isso. O profeta acreditou em alguma voz, ele fala que foi anjo, mas pode ter sido um demônio, que induziu ele a trazer o homem de Deus para sua casa, isso causando a desobediência a Deus, causando a morte dele. Tanto que ele se arrependeu amargamente. Ele correu para ver onde estava o homem de Deus, o corpo do homem de Deus. Chegou lá, ele viu o corpo, viu o leão, viu o animal. O leão não atacou ele,
ele pegou o corpo e trouxe para sua casa novamente. E ele se arrependeu tanto que ele pediu que quando ele morresse, o seu corpo fosse enterrado junto com o do homem de Deus. Ele percebeu que ele deu ouvido à voz estranha. E isso induziu a morte de um homem de Deus. Que essa palavra é de alerta para nós, que possamos estar em comunhão, em intimidade com o Senhor, para não cair em armadilhas, não ouvir voz de profetas, mesmo que sejam profetas antigos, que aparentemente são usados por Deus, mas que podem ter sido enganados. Então, essa é a palavra que eu quero deixar com os irmãos, que os irmãos vigiem em oração, estudem a palavra de Deus, para poder estar livre das ciladas do inimigo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.